Mais uma vez, boa noite a todos os irmãos. Gostaria de agradecer muito a Deus pela oportunidade de poder estar aqui para passar um pouco da sua palavra para cada um dos irmãos. E que Deus possa me abençoar e que eu venha falar e que possa ajudar a cada um dos irmãos que estão assistindo. E que sempre que a gente tiver dificuldade, a gente possa recorrer sempre ao Senhor, que é o nosso maior amigo. Ele está sempre pronto a nos socorrer. E o que eu botei aqui, esperando a vinda do Senhor Jesus, ou seja, levando esperança para as outras pessoas também. Que a gente possa ser um transportador de luz aqui nessa terra, para levar essa mensagem para as outras pessoas que estão sem esperança nesse momento. Então, tenho algumas histórias para ler, não sei fazer como os irmãos fazem um áudio bonito para botar e tudo, mas com as minhas palavras eu vou tentar passar para os irmãos alguma coisa que eu peguei aqui para passar para vocês. Então, quero ler primeiro em Romanos, no capítulo 4, e o verso de 3 a 6, que nos diz o seguinte: Pois que diz as Escrituras, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu sua justiça, independente de obras. Então, não é só por obras que nós vamos ser salvos, né? Mas temos que ter fé e ter obras, fazer as coisas sempre juntas, para que a gente possa levar a mensagem com fé e obras para Deus. E eu gostaria de ler uma pequena história que tem aqui nesse livro, Histórias da Comportagem, que eu achei muito bonito a mensagem que um comportor levou para uma pessoa, como eu botei aqui o título, essa pessoa estava sem esperança. E ele levou uma mensagem para essa pessoa que ele achou que foi muito importante chegar naquela casa no momento de desespero dessa senhora. O Elton vai ler ali para mim essa história. O caso Ronaldo. Tive o privilégio de atuar por 12 anos na obra da comportagem no estado do Rio de Janeiro. Deus me abençoou muito e gostaria de compartilhar algo do que Ele graciosamente me concedeu. Na época em que atuei como diretor da equipe de comportagem de comportores na cidade de Nova Iguaçu, trabalhávamos em 12 pessoas. O serviço estava indo bem, graças ao Senhor. Certo dia, o diretor de comportagem da associação... Isso aqui, filho. Mas eu tô aqui. Eu não estou botando com a minha história. Eu estava lendo a história depois. Livrando uma alma da morte. Em 2009, fui comportar em Águas Mornas, Santa Catarina, uma cidade da Grande Florianópolis. Depois que estava alojado, saí para prospectar a cidade, cuja população é de origem alemã. A maior parte, as pessoas trabalham no setor hortifruti granjeiro. Eu estava indo muito bem, pois cheguei a aprender algumas palavras em alemão e conseguia me comunicar com eles. Depois de um mês, fui trabalhar na periferia. Em certo dia da semana, andava por um bairro pequeno e vi muitos morros de onde estava. Na encosta de um monte, vi uma casa de madeira amarela e me dirigi até lá. Bati palmas em frente ao portão, mas ninguém atendeu. Como estava aberto, resolvi entrar e bater na porta, mas ninguém apareceu. Assim que decidi ir embora, uma voz me disse: "Faça a volta na casa." Assim que rodei o imóvel, vi uma mulher sentada nos degraus da porta da cozinha, com uma faca encostada no pescoço, claramente querendo se matar. Ao me ver, largou a faca e me perguntou: "O que você quer?" Na mesma hora, percebi muita tristeza e lágrimas nos olhos dela. "Tudo bem? Estou fazendo um trabalho sobre saúde e prevenção de doenças aqui no bairro", respondi. Então, ela me convidou para entrar. Pediu-me para fazer a volta e entrar pela porta da frente. Ao sentar-me no sofá, notei que ela estava chorando. "Moça, o que está acontecendo?" "O senhor apareceu bem na hora que eu ia me matar. Por uma questão de segundos, desisti de cometer o ato quando notei sua presença. Naquele momento, contei que estava prestes a ir embora
mas uma voz me disse para dar a volta na casa e obedeci. Depois perguntei: Moça, por que você ia se matar? Visto ser uma mulher jovem? Visto ser uma mulher jovem? Algum problema na família ou no casamento? Não, ela respondeu. É porque eu estou cansada demais desta vida. O meu marido era um homem muito trabalhador, que cuidava da roça e tratava das criações. Enquanto isso, eu fazia a lida da casa e cuidava do nosso filho. De repente, meu esposo começou a sentir uma dor nos olhos e parou de dormir à noite por causa desse incômodo. Fomos aos médicos e ele fez muitos exames. Ao fim de tudo, os médicos resolveram operar os 2 olhos para remover a dor, pois era insuportável. Após a cirurgia, ele ficou cego das 2 vistas. Mesmo assim, a dor continua até hoje. Agora está cego para sempre, em cima de uma cama, gemendo de dor. Estamos sem dinheiro, a nossa situação não é boa. A princípio, os vizinhos nos ajudaram com cestas básicas, mas agora ninguém nos ajuda mais, nem mesmo a prefeitura. Ele está amparado pelo INSS, mas o dinheiro não dá para nada. Estou me virando, fazendo o impossível para a nossa manutenção, e por isso estou cansada de tudo. O Senhor apareceu bem na hora em que eu ia me matar, por isso desisti. Na hora comecei a chorar junto com ela e aconselhei a nunca mais pensar nisso, pois tirar a própria vida é seguir o plano de Satanás. Pedi permissão para ler uns versículos da Bíblia e orar em seguida. Li Mateus 11, de 28 a 30 e o Salmo 121. Depois convidei-a para que se ajoelhasse comigo e orei. Assim que terminei a oração, ela me abraçou e chorou muito, a ponto de umedecer minha camisa. O Senhor me deu nova vida, disse. Deixei de presente o livro Como Encontrar a Paz Interior. Depois disso, orei por ela diariamente, por um longo tempo. Após meses trabalhando em Águas Mornas, fui para São Joaquim, na Serra Catarinense. Nunca mais reencontrei a família. Já estive de volta no local, mas não os encontrei. Tenho grande esperança de receber uma surpresa no céu. Então, meus irmãos, eu li essa história aqui e achei muito importante como a gente, às vezes, num momento bem difícil da pessoa, a gente pode levar esperança para essa pessoa, né? Ela ia se matar naquela hora. E como esse comportor era uma pessoa inspirada por Deus para fazer o trabalho missionário dele naquela área ali, ele foi conduzido até aquela casa, lá no meio daquelas montanhas, para levar essa mensagem, para livrar aquela alma da morte. Ela ia se matar por causa do desespero de ver o seu esposo gemendo em cima de uma cama, cego das 2 vistas. Então a gente acha que a gente tem problema, né? A gente vendo essas histórias aqui, é que a gente vê como tem outros piores do que nós, né? Às vezes aí o nosso fardo ainda se torna leve nesse momento. E o que eu achei muito bonito no final dessa história ali, quando ele disse, né? Espera encontrar essa pessoa lá no céu, porque ele não encontrou mais ela. Ele deixou o livro para ela ler, passou a mensagem, choraram junto, e ele leu o Salmo, né? Que eu gostaria até de recitar para os irmãos, né? Que ele leu o Salmo 121 para ela, e nos diz o seguinte, né? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. É certo que não dorme, nem dormite o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Que Deus possa nos guardar sempre nas horas difíceis, né? E o outro verso ainda que ele leu, ainda que está em Mateus, né? Que diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Então, achei muito bonito, né? O jugo que nos vem é suave, estando junto com Jesus. Ele torna o nosso fardo leve, para que a gente possa passar a mensagem e suportar as provações que vêm. Continuando, gostaria de ler aqui em Jó, no capítulo 5, 16, 17 e 18, que nos diz o seguinte: assim a esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina que vem do Todo-Poderoso,
porque ele faz a ferida, ele mesmo ata. Ele fere, e as suas mãos ele cura. Então, como Deus nos dá a disciplina, ele às vezes nos fere para que a gente busque a ele. E, às vezes, se está tudo bem, a gente não busca a Deus. A gente fica mais pensando mais na gente, né? E deixa as coisas, o que é para fazer, de lado. Em Isaías 40, gostaria de ler também para os irmãos, Isaías 40, 29 a 31, que diz assim: Ele faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, ao jovem que se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobe como asas de águia, corre e não se cansa, caminham e não se fadigam. Então, o Senhor nos faz forte, Ele nos ajuda a nos fortalecer nas horas difíceis. Né? Nós, estando com Deus, a gente é bem mais forte. Deus é como um pai que leva um filho, com certeza cada um de vocês aqui que teve filho, já levou o filho para tomar uma bezetacil, é uma injeção bem doída, né? Quem tem medo de injeção, já pensa, eu sinto quando vejo aplicar uma injeção, a dor em mim, quando vejo aquela agulha entrando. E o pai leva o filho para tomar essa bezetacil porque ele precisa, para a doença dele, ele precisa dessa bezetacil. E o que o pai faz naquela hora que ele está com muito medo? Abraça, né? Segura bem apertadinho, não, papai está aqui, mamãe está aqui com você. E é assim que Deus faz conosco, né? Quantas bezetacil na vida a gente já levou? Quantas dores a gente já passou? E estando com Deus, Ele nos abraça e nos fortalece nessa hora. Se a gente estiver sozinho, a gente não resiste. Tantas provações, né? Como a gente vê que a Lígia tem passado com a sua família, tantos anos de luta, né? Com certeza Deus está sempre abraçando ela e segurando, e ser forte, Lígia, nesse momento. Ser forte, Dona Olinda, seu Saulo, a toda a família que precisa nesse momento da força que vem do Senhor, né? E que a gente nunca deixe de abraçar a Deus quando essas bezetacil doloridas chegar. E Ele vai nos fortalecer nesse momento, né? Em Miqueias, vem mais um versinho para os irmãos, Miqueias, capítulo 7, versos 6 e 7, nos diz o seguinte: Não creias no inimigo, nem confies em companheiro. Guarda a porta da tua boca, aquele que reinclina sobre o peito. Porque os filhos desprezam o pai. A filha se levanta contra a mãe. A nora contra a sogra. Os inimigos dos homens são os da sua própria casa. Isso aqui eu acho assim muito forte, né? Dizer que os inimigos vai ser os da nossa própria casa, os nossos parentes. As pessoas que estão mais perto de nós, que a gente confia, eles vão ser nossos inimigos no futuro. Né? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no meu Deus, da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ninguém mais vai nos ouvir mais do que Deus, né? Na hora que a gente clama, a gente bota tudo em oração nas mãos de Deus, Ele vai nos ouvir. Ele vai nos amparar nesse momento, nas horas difíceis. Então, sempre o pai, eu coloquei aqui muito pai e mãe, como se fosse Deus protegendo, né? Quando tem alguma coisa com a criança, no primeiro dia de escola que a criança vai, né? Tá ali preocupado, vai ser de perto do pai e da mãe, vai estar junto com a professora. E o papai e a mamãe abraça, não, minha filha, vai ser bom para você. Você vai aprender. E assim Deus faz conosco, vai ser bom, não importa que você está sofrendo agora, mas você vai aprender, vai ser bom lá no futuro. Se vão pegar um avião, um ônibus, uma coisa que a criança tem medo, se o pai e a mãe estão juntos, eles estão seguros. Então, se nós estamos juntos com o nosso Deus, também estaremos seguros. E a gente nunca esqueça de botar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Perder um ente querido dói, né? Só que nós temos que botar na nossa mente que nós não fomos o primeiro, nem vamos ser o último. É uma dor bem sofrida para quem já perdeu uma pessoa bem chegada da família. Eu posso dizer para vocês com certeza. Mas Deus está sempre pronto a nos abraçar. Nessa hora, quando a gente está bem cansado, a gente está bem sofrido, Deus está ali perto. Se a gente está com medo, pede socorro a Deus. Ele vai nos ajudar. Conta aqui uma pequena história que eu li aqui e achei muito interessante passar para os irmãos. E um casal vivia muito bem. E eles sofreram um acidente de carro.
bem grande esse acidente de carro e a esposa veio a falecer. E era uma família muito feliz, tinha só uma filhinha de 3 anos. E ele foi para o funeral da sua esposa e voltou para casa em desespero, sozinha. E entrou numa sala escura em prantos. E ali disse que ele chorava muito. Estava sozinho, achando que estava sozinho, né? Mas nesse momento, quando ele estava chorando em voz alta, no escuro da sala, ele escutou uma vozinha: papai, papai, estou aqui, minha filha. Ele viu que ele não estava mais sozinho, ele tinha a filhinha para cuidar. Né? Estou aqui, papai, eu estou com medo. E ele pegou e mandou a filhinha vir para perto dele. Vem aqui com o papai. E abraçou a filha e disse: fica aqui, minha filha. Papai vai cuidar de você, vai acender a luz. Ela pegou e disse: não precisa, papai, acender a luz. Eu estou perto de você, não tenho mais medo. Então, que cada um de nós, né, na hora que tiver uma luz que esteja se apagando, possa segurar na mão de Deus. Dizer: não tenho mais medo, não estou mais sozinha, não estou mais no escuro. Que cada um possa buscar essa luz, né? E essa luz nós vamos encontrar sempre na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Quando a gente segura a mão de Deus, ele nos fortalece cada dia, né? E é assim que Deus faz conosco, ele nos abraça e o medo passa. Eu já senti isso, já senti medo de ficar sozinha quando perdi meu esposo, né? Mas quando eu pedi socorro a Deus, numa manhã que eu estava sozinha, eu já falei para os irmãos, sozinha, chorei bastante e tudo, e ali botei na minha cabeça: não vou mais chorar, porque não vou trazer meu esposo de volta, a minha vida vai ter que continuar. E eu vou ter que levar a mensagem ainda para as pessoas, vou ter que dar força para os meus filhos, para minhas noras, para os meus netos, para toda a família. E saí dali, fui para o quintal, comecei a plantar alguma coisa lá, comecei a colher, era 9 horas da manhã, deixei tudo ali na mesa e fui para a rua. Quando eu voltei para dentro de casa, era 2 horas da tarde. O medo tinha passado, a tristeza tinha passado, lá eu cantei hinos e fiquei fazendo as coisas lá no quintal e, graças a Deus, Deus tem me dado força cada dia. Né? Então, daquele dia em diante, parei de chorar. Não que a gente não sente falta, vai sentir falta, acho, por muitos anos ainda. Como esses tempos, um vizinho meu foi visitar ele, que ele perdeu a esposa, e daí ele perguntou para mim: Dona Marli, quanto tempo leva esse luto para passar? Essa dor que a gente sente, essa falta que a gente sente? Eu disse: olha, seu Enio, para mim já faz 3 anos e pouco, quase 4, que eu perdi o meu esposo, quando eu fui visitar ele. Né? Agora já faz 4. Daí ele disse: é uma dor tão doída, né? Eu achei que esse luto passava logo. Mas só Deus para nos dar força. Quando a gente se apega com Deus, vamos passando, né? Mais uma pequena história que eu gostaria de contar para os irmãos, que diz assim: diz que um pássaro levou sementinhas no bico e ele perdeu 2 sementinhas dessa no caminho. Uma semente dessa caiu no meio de 2 árvores, perto de um riacho, e ela cresceu bem rápido, uma sementinha daquela, que estava protegida por 2 árvores grandes, na sombra, com a raiz nas águas, assim, mais molhado, né? E ela cresceu bem ali, e veio a ser uma árvore forte, bem ligeira. E a outra sementinha caiu no deserto, numa terra bem seca, e ela foi uma árvore bem pequena, enraizada lá no deserto, né? Mas bem pequena, bem fraca. E com o tempo, aquela árvore que estava no meio das 2 árvores protegidas, veio os lenhadores e cortaram aquelas 2 árvores que a protegiam. E aquela árvore ficou sozinha, perto da corrente de água e tudo, mas sozinha, desprotegida. E quando veio um temporal, derrubou aquela árvore e ela veio a cair. Ela ficou sozinha. Assim somos nós também. A gente estando protegido por alguém, pela palavra de Deus, a gente se sente forte. Mas se nós ficar sozinha, longe dos cuidados de Deus, nós vamos cair. Vamos ficar igual aquela árvore. Achávamos que eram fortes, mas não vamos ficar fortes para sempre, sozinhos. Com Deus ficaremos. Né? E aquela árvorezinha fraca, que estava lá no meio do deserto, que não cresceu direito, mas ela estava bem enraizada. Ela estava enraizada na palavra de Deus, como somos nós, assim, né? Vamos achar que nós somos aquela árvorezinha fraca, que às vezes ninguém dá nenhum valor. Mas se a gente estiver enraizado na palavra de Deus, nada vai nos derrubar. Nem o desânimo, nem a tristeza, nem a falta de um ente querido. Nós vamos se manter de pé, enraizados na palavra de Deus e levando a mensagem para outras pessoas. Assim como foi lido ali na história que o Elton leu para mim,
daquela moça que estava sem esperança, ia se matar. Na hora que ela pegou aquela faca, que ela ia se matar, ela escutou aquela voz chamando. Como ele disse, ele foi direcionado para aquela casa por Deus, para chegar lá, livrar aquela alma da morte. Né? E a esperança que ele levou para ela, de poder encontrar um dia no céu. Então, será que algum de nós já levou esperança para algumas pessoas que a gente espera ver lá no céu? Vai ser muito maravilhoso se nós chegarmos até lá e encontrar essa pessoa. Foi eu que levei para a igreja, foi eu que preguei a palavra de Deus para ela, eu que li um salmo da Bíblia para ela e tirei ela de um lamaçal de perigo, como aquela senhora que ia se matar por tantas aflições, né? Meu marido cego em cima de uma cama, sem dinheiro, ela se sentiu desamparada, ia tirar a própria vida, daí o marido ia ficar mais miserável ainda sem a companhia dela. Mas Deus mandou aquele jovem lá para aquela casa para que livrasse ela da morte. E assim somos nós, né? Temos que estar sempre firmes no Senhor. Não sermos igual àquela árvorezinha que achou que estava protegida, aquela árvore forte, achou que estava protegida, só achou. Mas quando soltou da mão de Deus, ela se tornou fraca. Assim seremos nós, né? Ela foi desamparada pelas duas árvores grandes que a protegiam. Assim, às vezes uma família tem família toda junto. Morre um da família, desmorona o resto. Então, que a gente possa ser aquela árvorezinha pequena, mas bem enraizada, para que a gente mantenha a família de pé, os filhos de pé, a nossa família toda, os nossos vizinhos, que a gente possa ser sempre uma luz aonde a gente vive. Diz aqui uma outra pequena história, que diz assim, se um lorde e um mendigo estiver sentado numa mesa bem farta, como será a alimentação dos dois? Como é que vocês acham que vão se alimentar ali? Um mendigo e um lorde cheio de fartura, não está com fome. Pelo que eu tirei da história aqui, eu escutei, sem contar contando, o lorde que não está com fome, aquele rico, né? Eles vai comer com aqueles palitinhos, não sei como é que diz o nome, eles comem sushi, uma coisa, hashi, não sei, com aquilo ali devagarinho, né? Vai comer bem devagar. E o mendigo, com uma colher, às vezes até bem funda, vai comer, comer, comer bem rápido, porque ele está com fome. Ele sabe o que é passar fome. Quem nunca passou fome não sabe o que é isso, né? E assim é na palavra de Deus. Né? Se a pessoa nunca leu, não tem vontade, vai começar com aqueles palitinhos. Li um verso da Bíblia hoje e já tá bom, já li o verso da Bíblia. Não vai comer com fome, até saciar a sua fome. Comer com uma colher grande, como dizem, comer tudo até o fim. Se tu pega um salmo e tu quer desvendar um estudo da Bíblia, tem que comer, ler a palavra de Deus. Daí a pessoa consegue mastigar bem o que tem para aprender ali, né? E comer tudo. Que seja devagar, mas lendo até o fim. Como o Lorde comeu devagar porque não tinha fome. Que nós possamos comer devagar, mas chegar ao fim da leitura, aprender da palavra de Deus, ter fome de justiça, da sua palavra. Que a gente tire um tempinho para Deus. Né? Tem 24 horas no nosso dia. Né? Se a gente não tirar um tempo para Deus, como que Deus vai tirar tempo para nós, cuidando desse mundo inteiro? Então, que a gente possa botar isso na nossa cabeça, né? Deus cuida de nós, mas nós temos que cuidar das coisas de Deus também. Vou contar mais uma pequena história que diz aqui, ó, que um governador levou uma Bíblia para presentear um preso que ia ser enforcado no dia seguinte. E aí o governador disse, se ele aceitar, eu o perdoo. Ele ia ser enforcado, mas se ele aceitasse a Bíblia, que o governador está dando, eu perdoo. E ele não aceitou. Na hora da execução, na hora que ele ia morrer, ele disse, vou morrer não pelo meu pecado, mas pelo perdão que eu rejeitei. Achei bem forte essa frase, né? Que a gente não morra pela falta de perdão de Deus, ou de uma pessoa que a gente ofendeu, e acha que não precisa pedir perdão para ela. E a gente não morra por a falta desse perdão, né? Eu dizer que ele ia morrer não pelo pecado cometido, mas pelo perdão que ele rejeitou. Que a gente possa não rejeitar a palavra de Deus, os ensinamentos que vêm do Senhor. Gostaria ainda de ler Hebreus no capítulo Hebreus 10, 30 e 31, que nos diz o seguinte. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu o retribuirei.
E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que triste, não? É Deus que vai nos julgar. E vai ser horrível a gente cair na mão do Deus vivo, que é um Deus de justiça, mas ele vai nos julgar com os erros que nós conseguimos fazer de errado, né? E João nos diz o seguinte, João 10, verso 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Que cada um de nós possa ter essa nossa vida em abundância junto com Deus, né? Fazendo a vontade de Deus. Para encerrar, eu vou contar uma pequena história que isso aconteceu na minha infância. Eu vivi essa história, contar para os irmãos. Quando eu tinha 12 para 13 anos, meus pais se mudaram para um sítio, onde era uma casa que já estava abandonada por um mês e pouco mais, talvez. E a gente foi morar naquele sítio lá, meu pai levou animais, a gente tinha vaca, tinha cavalo. E aí, chegando lá, não tinha um lugar para esse estábulo para os cavalos, tinha só um rancho velho, pequeno, e o dono da terra mandou meu pai derrubar aquele rancho, né? E mandou derrubar aquele rancho pequeno para fazer o estábulo que precisava lá, né? E ao derrubar aquele rancho, estava cheio de toca de rato grande. Era assim, o que eu me lembro na infância, o formato da grossura de uma, vamos dizer, de uma lata de azeite, um vidro de conserva. Era os buracos debaixo daquele rancho. E dentro desses buracos era cheio de espigas de milho, grande, ruído uma pontinha de uma, mais um pedaço da outra, pedaço de batata doce, raiz de aipim, aquelas tocas eram cheinhas de tudo aquilo ali debaixo. Porque aquele rato estava guardando coisas para o futuro. Ele não sabia, o tempo que já tinha aquilo ali na toca, não sei. Um pouco ruído, um pouco podre e tudo, mas ele estava acumulando ali debaixo da terra comida para o futuro. Que a gente não seja como aqueles ratos. Hoje, essa semana eu me lembrei daquilo, até botei só embaixo aqui no sermão. Ratos, para me lembrar de contar isso para os irmãos, né? Que a gente acumula tanta coisa aqui nessa terra, né? Que a gente acumule a nossa comida no céu. Lendo a palavra de Deus, como diz ali no Lorde, comendo uma colher funda mesmo, para comer de tudo e aprender da sua palavra. Que cada um sinta esse desejo e que a gente possa se desprender de tanta coisa aqui nessa terra, né? De riqueza, de carro bom, de casa boa, de tudo. Não vamos levar nada disso aqui. Só vamos levar o que nós fizermos de bom aqui nessa terra. E levar esperança para aqueles que não têm esperança, levar a sua palavra, de pregar a palavra de Deus e ler a Bíblia, tirar um tempinho para o Senhor. Nesse dia de 24 horas, que a gente possa cada dia dizer, hoje esse tempo aqui é para o Senhor. Eu vou me preparar, porque eu quero muito estar lá no céu, para ver muito de nossos entes queridos, né? Fazer o bem aqui para poder, aqueles que já desceram a sepultura, que vão ressuscitar, e que a gente possa pedir que o nosso anjo da guarda esteja do lado do nosso túmulo, se descermos lá antes da volta de Jesus. Que a gente possa estar de pé na primeira ressurreição. Esse é o meu maior desejo e oração para cada um dos irmãos. Amém.